Oi, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. A gente parou a semana passada falando de alguns fatores de risco, de algumas situações. A gente estava com um gráficozinho em pizza, né, em formato de pizza. Porém, antes de eu voltar exatamente da onde a gente parou, eu vou falar de algumas diferencinhas que pode ter gerado alguma dúvida na cabeça de vocês e vamos tentar elucidar. Porque eu usei termos como tumor, como câncer, como neoplasia. E assim, usando esses termos, vocês podem ter ficado com alguma dúvida. Então eu vou esclarecer. Então, primeira coisa, quando eu falo de neoplasia, o que é neoplasia? Aí eu vou pegar assim, ó, a primeira parte da palavra neo, que é novo, nova, plasis, que é formação. Então, neoplasia é uma nova formação. Eu já tinha falado isso, mas então é uma nova formação o quê? De células diferenciadas. Então, é uma proliferação, como está aí na descrição, de clones celulares. Então, é uma proliferação celular de células que, teoricamente, tinham que ser iguaizinhas, porém, são diferentes, são atípicas. Sem uma causa específica, mas com alterações de agentes, lembra que eu falei com vocês, cancerígenos externos. E aí, essa neoplasia se caracteriza por esse crescimento excessivo, que é sempre progressivo e ilimitado, tá? E aí, quando eu falo essa neoplasia, a gente entende que é um termo técnico para essa proliferação de células que se diferenciaram, que sofreram uma diferença em relação à célula original daquele tecido que teoricamente era para estar sendo clonada ali, né? Sendo feita as divisões celulares. Outra característica dentro da neoplasia é que é uma relação, essa célula típica, né? Essa célula diferente, ela tem uma relaçãozinha parasitária. Por quê? Porque essa proliferação se dá às custas do nosso organismo, com o alimento, né, com a energia do nosso organismo. Tanto que as células cancerígenas, elas alimentam-se de muita glicose, elas utilizam muita glicose como forma de energia, tá? E é persistente mesmo depois de cessar alguns estímulos. Então, mesmo após cessar alguns tipos de estímulos de alguns agentes, essa neoformação, essa nova formação, essas células atípicas ainda continuam acontecendo em ritmo um pouco menor. Mas enfim, o que eu quero diferenciar com vocês primeiro, neoplasia é um termo técnico para essa proliferação, para essa alteração celular, né? Para essa proliferação, esse crescimento celular de células atípicas. Essa neoplasia, ela pode ser maligna ou pode ser benigna, tá? O tumor, eu já vou falar o seguinte, ele também pode ser maligno e benigno, mas eu vou chamar de tumor qualquer lesão que pode ter como consequência o aumento de volume, tá? Pode ser até uma inflamação localizada, eu posso dar o nome de tumor, que não necessariamente tem exatamente as mesmas características da neoplasia, dessa nova formação de células atípicas, tá? Eu posso ter um tumor com características de células iguais, mas que aumentou de volume, inflamou e teve uma resposta inflamatória ali. E quando eu falo câncer, mais ou menos eu posso dizer para vocês com quase toda certeza que a gente é mais usado, tá? Esse termo é mais usado para eu designar uma neoplasia maligna. Geralmente, quando a gente vai falar que a pessoa tá com uma massa, né, um tumor, uma situação diferente que não é maligno, a gente não usa a palavra câncer benigno. Geralmente a gente fala com um tumor benigno, uma massa benigna. Geralmente quando a gente usa a palavra câncer é porque é algo
é uma neoplasia maligna. Mas então vocês entenderam? Quando eu falo câncer, neoplasia, eu tô querendo dizer mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença que a gente usa mais a palavra câncer para designar uma neoplasia maligna, que é bem a mesma coisa, sabe? Que o câncer é essa anomalia, é a diferença, esse crescimento diferente de células diferenciadas também, tá? E desenvolvimento delas. Conseguiram entender essa partezinha que pode ter gerado dúvida? E aí vou dar uma andadinha aqui para mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, são as células normais, tá vendo? Com características normais, tamanhos normais. E aqui já começa a proliferação, tá? E o crescimento e a modificação da célula. Tá vendo? Ela é atípica, ela não é igual às outras. Vocês estão vendo, gente, em azul? Como elas são diferentes? Conseguiram ver? Então, são células cancerosas que estão se multiplicando aqui, tá vendo? E aqui no lateralzinho a gente pode ver a diferença porque são células normais. Olha aqui um exemplo também para vocês, é uma foto de um microscópio, para vocês terem noção. Olha como é a célula normal, né, do nosso colo do útero, tá? Do revestimento do epitélio, olha como ela é normal. Olha como que a gente vê a célula depois, ó, que ela começa a se multiplicar desordenadamente e com características atípicas. Essa célula aqui não se parece com essa, gente, é diferente. Então, é uma célula que, a partir dessa, se torna praticamente uma outra célula, tá? Com características diferentes dessa e que vão trazer ali essa condição de neoplasia maligna para aquele paciente, tá? E aí eu vou entrar para a próxima aula, já o próximo vídeo, falando de metástase, ok?